Boa noite, pessoal. Boa noite de novo, né? Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui mais um dia, mais uma terça-feira nesta casa que tão bem acolhe os nossos corações. Feliz pela oportunidade que o Cristo nos oferece, né? De conhecermos um pouco mais da doutrina espírita, de estudarmos um pouco mais do seu Evangelho e, acima de tudo, aceitar as nossas migalhas de boa vontade. Prefiro olhar o copo meio cheio, né? Nosso despertar está começando. Copo meio vazio, poderíamos ter começado antes, mas vamos ficar com o copo meio cheio, né? O nosso despertar começa e Deus e o Cristo, com a misericórdia infinita, sempre estão abertos, ansiosos, esperando a gente para o trabalho, para seguirmos o Evangelho, contribuindo, fazendo o nosso melhor, o melhor que pudermos na nossa vida, né? Então, que estejamos abertos, receptivos, para recebermos essas bênçãos que caem do mais alto sobre nós, e que ao findar desse encontro estejamos mais fortalecidos na fé, na coragem, para continuarmos a nossa trajetória. E hoje, pessoal, seguindo a sequência do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos, como todos sabem, no capítulo 28, que é o último capítulo, né? E vamos falar de um tema que impacta a vida de todos nós, né? Todos nós nascemos um dia, reencarnamos, e um dia retornaremos para a pátria espiritual. Então, é por a prece, né? É um capítulo de preces, e por alguém que acaba de morrer. Por alguém que acaba de morrer. Todos nós temos algum amigo, algum familiar que desencarnou recentemente e que nós temos isso na nossa memória, né? Nós precisamos, acima de tudo, estarmos preparados. E essa vai ser uma das mensagens desta noite. Preparados para ajudarmos aqueles que retornam para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. E também preparados para o nosso retorno para a pátria espiritual. Tá? Então, aqui, rapidinho, né? O capítulo 28, ele é basicamente dividido em 5 partes. Já falamos das 3 primeiras, e hoje nós vamos começar a quarta parte, a penúltima, né? Preces pelos mortos, preces pelos que já não são da terra. Cada tradução do Evangelho a gente encontra de uma maneira, né? E, de maneira específica, o primeiro item desse tópico é por alguém que acaba de morrer. E eu convido vocês, até conversava com a Lúcia antes de iniciarmos, convido vocês a olharem aí o versículo que a Lúcia leu na mensagem de hoje. Irmãos, orai por nós. Do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, irmãos, orai por nós, né? Nós precisamos muito da oração dos outros para nós e de nós, e os outros precisam também das nossas orações para poder contribuir de alguma maneira para impactar positivamente a vida do próximo, né? E aí, de maneira mais ilustrativa, não vamos percorrer as 14 questões, existem muitas, mas muitas perguntas a serem respondidas sobre o tema morte, né? Talvez para aqueles que estudam e frequentam uma casa espírita ou estudam a doutrina espírita, seja um tema mais palatável, mais palpável, mas para a grande maioria da humanidade, da população, é um tema ainda um tanto quanto desconhecido e que traz, de certa maneira, medo, né? Muitos ainda sentem medo de conversar sobre o assunto, de pensar no assunto, e nós precisamos sim falar sobre ele, pensar sobre ele, para que estejamos preparados
para as diversas situações que podem e vão acontecer em nossa vida, né? Então, é só para ilustração aí. E antes, pessoal, de tudo, eu queria reforçar algo que vocês já sabem. A doutrina espírita, ela tem uma literatura riquíssima, belíssima, profunda, para todos os gostos. E, para conectarmos especificamente com o tema dessa noite, fica aqui a sugestão de estudo, pessoal, estudo da codificação, das obras da codificação, que a gente chama que é o Pentateuco, né? Que são os livros aí que estão na tela, e também dando um passinho à frente, mergulhando em detalhes, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, através do Chico, tá? Estudem, pessoal, estudem, leiam. Tenho certeza que, por exemplo, o primeiro livro, que é Nosso Lar, todos já ouviram falar, ou a grande maioria já leu, né? E nós aqui no Cefec, nós estamos estudando essas obras, obra por obra. Já estudamos Nosso Lar, já estudamos Mensageiros, já estudamos Missionários da Luz, e ontem finalizamos o capítulo 5 do livro Obreiros da Vida Eterna. E se Deus permitir, vamos fazer o estudo sequencial de todas essas obras. Então fica o convite. Em 2026, quem não participou em 2025, fica o convite para estar conosco. Nós fazemos o estudo bem detalhado aí, dos capítulos de todo o conteúdo dessa coleção. Então, com a leitura, com o estudo do Pentateuco e dessa coleção, nós teremos acesso a informações valiosíssimas para a nossa vida e para o nosso entendimento sobre o assunto desta noite, né? Um ponto importante, pessoal, que eu queria trazer para nós começarmos aqui as reflexões, essa informação foi colhida hoje, às 9h20 da manhã, né? Hoje é dia 9 de dezembro, às 9h20 da manhã. Esse é um site que atualiza, todos os instantes ele vai atualizando. E olha que interessante, pessoal, às 9h20 da manhã, tá? Já tinha nascido nesse ano 124 milhões de pessoas e nascidos hoje 141 mil no mundo, ok? Mortes neste ano 58 milhões, mortes hoje, 9h20 da manhã, 66 mil. Olha que interessante essa informação. Nasce mais do que morre. E a todos os instantes, um ser humano retorna para a pátria espiritual. E por que trouxemos essa informação? Para reforçar a importância do tema de hoje, de entendermos profundamente, acho que profundamente não foi o termo correto, mas entendermos melhor, porque profundamente precisaríamos de horas e horas de conversa sobre o assunto, né? Mas para entendermos um pouco melhor esse assunto e ajudarmos aqueles que tanto sofrem quando tocamos nesse assunto morte. E eu queria reforçar algo importante, e muitas vezes a gente esquece. Não foi a doutrina espírita que começou a falar da imortalidade da alma. Quem que foi que começou? O Cristo. O Cristo, quando foi crucificado, e Madalena foi em busca do Mestre, do seu corpo físico. E ela chegou, e encontrou o quê? Onde ele havia sido colocado, de portas abertas, e ela assusta. Ela fica assustada, mas onde colocaram o Mestre? Para onde que foi o Mestre? Ela não o encontra. Quando o Mestre se apresenta para ela, Madalena, e ela foi a primeira a ver o Cristo após a sua desencarnação. Foi a partir daí que o mundo teve acesso à imagem, podemos dizer assim, ao simbolismo da da imortalidade da alma. Porque o Cristo, ele já havia sido crucificado,
já tinha retornado para a pátria espiritual, porém, ele se fez presente ali para Maria Madalena. E depois, sim, para os discípulos, né? Enfim. Então, foi a partir daí. Então, muitos nossos amigos católicos, por exemplo, que não acreditam, né, na imortalidade da alma, na continuidade da vida, se esquecem desse trecho ou interpretam de maneira diferente essa passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 20. Né? Fica o convite para nós, para todos, lerem posteriormente. Nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E o prefácio, que foi escrito por Emmanuel, nós encontramos o seguinte título: Rasgando Véus. E aí, só trazendo alguns trechos, né, de maneira bem objetiva para nós, Emmanuel diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então, o que ele quis dizer aqui para nós, né, pessoal? Mesmo o homem ainda já sendo detentor de grande inteligência, né, ao ponto de pesquisar estratosfera, subsolo, descobrir várias coisas do universo, né? Sabemos que tem muito a ser descoberto, mas já descobrimos, já foi à Lua, né? Ainda teme a morte. Ainda teme a morte, teme aquilo que é desconhecido. Então, a ciência em si, se não fosse a doutrina espírita, com todo o conteúdo que vem na doutrina, já seria um assunto totalmente desconhecido. Então, Emmanuel aqui para nós compara o homem moderno com os antigos. Se a gente voltar no tempo, lá nos egípcios, por exemplo, eles cultivavam os corpos, por exemplo, mumificação. A mumificação era um ato que eles utilizavam, uma estratégia que eles utilizavam para conservar ali os seus entes queridos, né? Então, Emmanuel, sabiamente, ele traz esse ponto que é importante para nós, que a morte continua ferindo os sentimentos, torturando inteligências, gerando inquietação, gerando desconforto, pois a falta de conhecimento, ela é predominante sobre o assunto, né? Ela é predominante entre nós. E pensando nisso, na falta de conhecimento, a ideia aqui, pessoal, é seguir mais um estudo, né, de pontos importantes. Então, nós trouxemos aqui algumas questões de O Livro dos Espíritos, mas só para deixar registrado, das questões 149 a 165, Kardec traz de forma muito didática esse assunto da morte, tá? 149 a 165. E aqui nos próximos slides nós vamos dar uma pincelada geral. Na questão 149, Kardec pergunta assim aos espíritos da codificação: que sucede à alma no instante da morte? Né? Uma pergunta extremamente interessante. E a resposta, ela é objetiva, curta e objetiva. Volta a ser espírito. Então, o que sucede à alma? A alma, só para a gente recordar um conceito que também está em O Livro dos Espíritos, a alma somos nós, que estamos encarnados. E aí, nós usamos o termo alma. Então, para quem já assistiu palestra do meu pai, ele fala, almas queridas, não é isso, Cibele, que você fala, né? Ele sempre fala isso, almas queridas, porque somos nós os encarnados. Espírito já é quando houve a nossa desencarnação e voltamos ao estado de espírito. Então, o que sucede à alma? O que sucede a nós no instante da morte? Volta o quê?
a ser espírito. Volve ao mundo dos espíritos, ou seja, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. E aqui a gente já tira uma informação importante para nós. Nós estávamos no plano espiritual, no estado de espíritos, e reencarnamos, e estamos aqui na Terra, momentaneamente, temporariamente. Então, nós, quando desencarnamos, retornamos à condição de espírito para a pátria espiritual, onde nós nos separamos, apartamos momentaneamente. Pois bem, e a questão 150? Kardec faz a seguinte pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Também é uma questão que a gente sempre traz aqui nos nossos estudos às segundas-feiras. E a resposta é sim, jamais a perde. O que acontece, pessoal? Nós jamais perdemos a nossa individualidade. O que você é hoje, você vai continuar sendo no plano espiritual. Se hoje eu sou colérico, orgulhoso, egoísta, vaidoso, como que eu vou chegar no plano espiritual? Colérico, orgulhoso, egoísta, vaidoso. Se eu sou materialista, eu vou chegar no plano espiritual materialista, cobrando os meus bens materiais, exigindo meus bens materiais, né? Tudo bem. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. E um ponto importante, que é um dos pilares da doutrina espírita: o que morre é o corpo físico. É o corpo físico que morre. A alma, ela retoma, ou também poderíamos adicionar aqui, retorna à vida espiritual. E a vida espiritual, essa sim é eterna. Eterna. Buscando a ajuda do livro O Consolador, que também é um livro de perguntas e respostas, e as respostas são trazidas pelo Emmanuel, né? Então, questões 146 a 160, Emmanuel também discorre muito sobre esse assunto, tá? 146, a pergunta que é feita a Emmanuel: é fatal o instante da morte? Resposta: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais. Ou seja, pessoal, todos nós, sem exceção, temos um anjo da guarda. Todos nós, sem exceção, temos aqueles espíritos amigos, espíritos afins, que gostam de nós, que validaram a nossa encarnação. Nós não nos lembramos, né, pela bênção do esquecimento, quando reencarnamos, mas a grande maioria de nós tivemos uma participação no nosso planejamento reencarnatório. 100%? Não. Estudamos isso, inclusive, ontem, no nosso estudo. Mas a grande maioria de nós fomos envolvidos, junto com esses amigos espirituais, num planejamento reencarnatório, onde foi definido o que faríamos, onde viveríamos, com quem ficaríamos, com o ciclo de amizade que teríamos, o ciclo da família que teríamos, quantos anos seria a nossa encarnação. E isso só é interrompida quando acontece o suicídio, tá? Então tem um ditado que diz assim, né, um ditado popular: ninguém morre de véspera, não tem isso? Pode ser que aconteça, que nós antecipemos o nosso retorno à pátria espiritual devido ao suicídio. E aí, aqui nós não vamos nos estender, mas precisamos recapitular.
que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem dois tipos de suicídio: o direto e o indireto. E o indireto foi pelo qual André Luiz, o autor daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, retornou para a pátria espiritual, né? Através dos maus hábitos, dos maus costumes, nós podemos ser considerados suicidas, tá? Suicídio, ele pode ser o direto, que é aquele suicídio que a gente conhece, né, o mais conhecido, alguma violência física, né? E também temos o suicídio indireto pela nossa má conduta aqui na Terra, ok? Questão 147 de o livro O Consolador. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? E essa pergunta ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Depois que a gente desencarna, né, com a morte, nós temos mudanças inesperadas e certas modificações rápidas. E olha que Emmanuel responde de maneira bem interessante. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Acredito que vários aqui já mudaram de cidade. Eu mesmo já morei em umas 10 cidades diferentes. E desencarnar, pessoal, ou usando o termo aqui, né, a morte ou morrer, é como se fosse mudar de cidade. No começo você tem uma certa turbulência, até você conhecer as pessoas, os lugares, né? Você gera um desconforto. E Emmanuel, de maneira bem didática, ele faz essa comparação para nós. E voltando no slide anterior, nós não perdemos a nossa individualidade. Então, nós só mudamos de cidade. Então, se eu mudar de Andradina para Goiânia, eu vou continuar sendo o mesmo Júnior. O mesmo Júnior. A minha individualidade, ela é inalterável. E quando eu retornar para o plano espiritual, da mesma maneira. Continuaremos sendo aquilo que nós construímos, as nossas virtudes ou os nossos defeitos, ok? Voltando para o Livro dos Espíritos, questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Olha que pergunta interessante. De maneira geral, nós não gostamos de sentir dor, certo? Principalmente os homens, né? As mulheres são muito mais resistentes à dor do que os homens. Então, é dolorosa a separação da alma e do corpo, né? Então, no momento da desencarnação, tem a separação. E a resposta é não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que o momento da morte. E os espíritos da codificação trouxeram uma observação nessa resposta. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, então aquela pessoa que desencarna, que retorna à pátria espiritual, pelo desgaste do corpo físico, pela idade, né? Em consequência, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, de maneira muito suave, de maneira muito tranquila, que esse retorno à pátria espiritual. Questão 155, pessoal. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como que isso acontece? Então, vimos que não tem dor, é tranquila, né? Na grande maioria dos casos. Daqui a pouco a gente vai falar das exceções. Mas como que se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, não é uma ruptura, é um desprendimento. E a questão 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a resposta é não. A alma se desprende gradualmente.
gradualmente. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, não se rompem. É como um laço que nós vamos desatando. E isso é uma regra para todos nós o tempo? Não, não é, pessoal. E essa informação é muito importante. Quanto mais materialista, mais é o tempo que aquele espírito, que aquela alma permanece conectado ao corpo. E o raciocínio acaba sendo um pouco lógico. Se eu sou tão materialista, então fica na matéria. Tenho dificuldade de me libertar daquilo que eu sou tão apegado. Isso é algo natural na nossa vida hoje, né? Nós temos dificuldade de renunciar àqueles hábitos que temos costume, renunciar ao convívio daqueles que temos mais afinidade, né? Faz parte isso da nossa vida. Questão 163 do Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então, houve a desencarnação, né? E a alma, ela tem consciência do que está acontecendo? Consciência de si mesmo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí, pessoal, para aqueles que já trabalharam, já vivenciaram um grupo mediúnico, vão saber disso. E aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, vai aqui uma informação importante. Na minha opinião, eu acho que uns 80%, talvez 70%, dos espíritos em dificuldade, que se comunicam, que se apresentam numa reunião mediúnica, não sabe ainda que desencarnaram. Não sabe ainda que desencarnaram. E muitos já se passaram anos e mais anos, e ainda não tiveram essa noção. Tá? Então, imediatamente não é o termo, ok? E aí, a questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau, da mesma duração para todos os espíritos? Que falamos há pouco, né? Nos antecipamos aqui. Não, depende da elevação de cada um. E aí, já para o finalzinho da nossa apresentação aqui, nós vamos ver o que aconteceu com Karl Bartschutel. E aí vocês vão entender, nós vamos lembrar dessa questão, né? Então, depende da elevação de cada um para a duração dessa perturbação no momento da desencarnação. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Temos pessoas que conseguem viver aqui na Terra quase que de maneira espiritual. Pela sua conduta, pelas suas atitudes mais elevadas, pelos seus pensamentos mais elevados, mais nobres. Então, quando retorna para o plano espiritual, é algo muito natural, é algo muito tranquilo. É só dar continuidade para aquilo que já vinha fazendo quando encarnado. Já para aquele que tem todas as suas dificuldades, todos os seus apegos, então vai ter mais dificuldade. E aí uma pergunta importante para nós, a 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, nós vimos que existe uma perturbação do espírito após a desencarnação. E o conhecimento da doutrina espírita exerce alguma influência sobre essa duração da perturbação? O que vocês acham?
A resposta é sim. Exerce uma influência muito grande. Por que exerce uma influência muito grande? Porque o Espírito ele já compreendia a sua situação, ele já entendia o que esperava. Então, todos nós aqui, que aqui estamos hoje, né, pessoal, sem exceção, quando retornarmos para a pátria espiritual, nós logo entenderemos o que está acontecendo. Nós vamos perceber o que está acontecendo, pelo nível de conhecimento já adquirido, inclusive pelo tema da abordagem de hoje, né? Mas a prática do bem, olha aí, importante, a prática do bem e a consciência pura são o que mais o que maior influência exercem. Então, muito mais que o conhecimento da doutrina espírita, o que mais vai influenciar na minha rápida adaptação ou não, voltando para o plano espiritual, é o bem que eu pratiquei, a minha consciência. Façamos um exercício, né, pessoal, de avaliarmos a nossa vida hoje. Como que foi a sua vida até hoje, aqui na Terra? Quais foram as suas atitudes, a sua conduta, quais são os seus pensamentos majoritários, né, predominantes? Essa é uma reflexão importante, porque quando desencarnarmos, estaremos frente a frente, nós e a nossa consciência. Nós e a nossa consciência. Então, nós já podemos fazer o exercício hoje, agora. E por quê? Daqui a pouco nós vamos ver uma fala de André Luiz. Nós temos tempo de mudarmos, de melhorarmos, de nos prepararmos para quando regressarmos para a pátria espiritual. Quando formos chamados para voltarmos para a verdadeira vida, que lá sim é a nossa verdadeira vida, né? E no prefácio, de novo, do Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel diz: ninguém morre. Ninguém morre. Ou seja, não existe morte. Existe vida. Vida. Nós não morremos. Precisamos falar, acreditar, disseminar o conhecimento da imortalidade da alma. Nós estaremos mitigando o sofrimento daqueles que não têm o conhecimento que nós temos. Falemos da imortalidade da alma, pessoal. Acreditemos. Não existe morte. Ninguém morre. A vida continua. O que existe é vida. E estamos aqui temporariamente para quê? Olha essa palavra aqui, ó. Para o nosso aperfeiçoamento. Estamos aqui na Terra temporariamente, por 70, 80, 90 anos. E isso passa rápido, é breve. Meus filhos parece que nasceram ontem, minha filha está com 11, meu filho com 10 anos. Parece que foi ontem. Então passa rápido, pessoal. E estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento, ok? Chico trouxe um livro para nós interessantíssimo, que é Reportagens de Além Túmulo, do irmão X, né, Humberto de Campos. E lá no prefácio, Humberto de Campos traz para nós assim, ó: a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. Então, a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. É isso o que a sepultura é. Um local para receber as células cansadas. Cansadas. O homem não encontrará na morte mais do que
vida. Vida abundante. Acreditem, pessoal, os espíritos, óbvio, aqueles que procuram o bem, que querem o bem, né? Eles estão melhores que nós. O homem não encontrará na morte mais do que vida. E, no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. É o que falamos há pouco. Então, quando desencarnarmos, estaremos nós e a nossa consciência. É hora de prestarmos contas daquele período que nós fizemos aqui na Terra, né? Devido ao tempo, pessoal, eu já vou pular um slide. E no nosso lar temos 2 prefácios, o primeiro de Emmanuel e o segundo do próprio André Luiz. O slide anterior que eu pulei, trouxemos trechos de Emmanuel, mas agora vamos direto aqui para o prefácio 2, que é de André Luiz, né? Então, André Luiz, para quem não leu a obra, assistam um filme pelo menos, pessoal, ouçam a radionovela do Nosso Lar, que é belíssima, né? Se possível, leiam, tem o livro aí na biblioteca, para empréstimo. André Luiz, ele narra de maneira preciosa os detalhes do seu retorno para a pátria espiritual, né? E lá no prefácio, o que ele trouxe para nós? A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, André Luiz e Emmanuel, eles têm uma capacidade de síntese incrível. Tudo que nós falamos até agora, André Luiz resumiu só nessas falas aqui. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. É fonte eterna. Fechar os olhos é relativamente simples. E seria infantil da nossa parte pensarmos que, quando desencarnamos, resolvemos todos os nossos problemas. Estávamos ontem finalizando o capítulo 5 do Obreiros da Vida Eterna, chama Irmão Gotuso o capítulo. Ele desencarnou com quase 50 anos, deixou a sua esposa encarnada com aproximadamente 36, 2 filhos, ele era médico, situação financeira muito confortável, e ele, católico, doou um dinheiro para a igreja, o padre prometeu para ele o céu, chegou no plano espiritual, não encontrou o céu prometido, ficou ali um longo tempo em perturbação, quando adquiriu um pouco mais de capacidade, retornou à crosta terrestre para visitar a família. Quando ele chega na sua antiga casa, ele se depara com a sua esposa casada com seu primo, os seus filhos desvirtuados pelo primo, que desvirtuou os filhos, e ele não consegue superar. São 10 anos de muita mágoa, de profunda mágoa. E o que vai acontecer? Que ao final do capítulo, e já vou falar, porque nós estudamos mesmo, não tem problema atrapalhar. Ele está cogitando reencarnar entre a própria família, para que ele possa, através do processo de esquecimento, superar aquela mágoa e transformar, através do amor, aquilo tudo em aprendizados para o espírito, para que ele possa continuar. Pessoal, isso é vida. A vida não cessa. A vida, ela é eterna. O espírito, ele é eterno. E voltando aqui para André Luiz, ele diz assim no seu prefácio: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, a morte é a oportunidade da nossa renovação. É um sopro renovador.
E agora sim, entrando no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 59, que é o prefácio. Então, o 59 é o prefácio, o 60 é uma prece, o 61 é outra prece. Então, sempre, pessoal, que vocês tiverem um familiar, um amigo, um conhecido que desencarnou, peguem essas mensagens e leiam, pessoal. Leiam. Vocês vão encontrar no item 60 e 61, 2 sugestões de prece. Deus onipotente, e aí segue. Façam, pessoal, no velório, né? Nos dias que sucedem a desencarnação. Façam. Por que nós precisamos fazer? Nós vamos entender aqui no prefácio. Então, o que Kardec traz aqui no prefácio para nós? As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Ou seja, o espírito daquele desencarnante, ele vai perceber que nós estamos orando por ele. Mas nós não devemos orar só para o espírito pensar, nossa, que bom, o Júnior está lembrando de mim. Não é isso. Testemunho de simpatia serve para isso, mas não unicamente. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento. Falamos do desprendimento. Por isso que não tinha como começarmos pelo prefácio sem trazer aqueles conceitos anteriormente. E, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Nós não falamos que tem uma perturbação após a desencarnação? Não vimos? Não estudamos? E aqui. Então, a oração pelos que desencarnaram serve para darmos testemunho da nossa simpatia, para auxiliar no desprendimento do corpo físico e para abreviar-lhes a perturbação. Então, a nossa prece pode impactar positivamente o grau de perturbação daquele espírito. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras. É aquilo que nós estamos estudando desde o capítulo 27. Ah, Júnior, então tudo bem, então eu vou ler a prece 60 vezes. Não é isso, pessoal. Não é a prece da boca para fora. É a prece sentida. É a prece que nós elevamos o pensamento e buscamos a conexão com o Criador e com aquele espírito que acaba de retornar para o plano espiritual. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então a nossa prece vai conectar com os espíritos amigos, com o anjo guardião, que vai envolver aquele espírito em fluidos de paz, de luz, de equilíbrio, de fé, para que ele tenha um retorno para o plano espiritual melhor. E, já caminhando aqui para o final, pessoal, como que André Luiz finaliza o capítulo 1 do livro Nosso Lar? Ele finaliza dessa maneira. E olha que bênção para nós termos acesso a um conteúdo como esse, ainda encarnados. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Ele finaliza assim o capítulo 1 do livro Nosso Lar. Olha que mensagem forte e importante para nós. De novo, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. O que é isso? Acende a vossa luz antes de retornarmos para o plano espiritual. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes
depois. Somos herdeiros de nós mesmos. O que é suai agora para não chorardes depois? Façamos, pessoal, o melhor ao nosso alcance. Façamos o bem. Façamos o bem. Busquemos o bem. Façamos o melhor ao nosso alcance, dentro das possibilidades que temos. Eu tenho umas possibilidades, o Lucimar tem outras, a Cibele tem outras, a Helena tem outros, mas todos nós temos recursos que foram enviados por Deus para nós, para fazermos o melhor onde estivermos. Onde estivermos. Todos nós estamos aptos a fazermos algo. Precisamos lembrar dos nossos talentos. Parábola dos talentos. Todos nós recebemos talentos. Deus concede para uns 5 talentos, para outros 2 talentos, para outro 1 talento. O que recebeu 1, o que ele fez? Enterrou o talento. O que recebeu 5, o que ele fez? Multiplicou os talentos. Multipliquemos os nossos talentos, pessoal. Todos nós temos talentos. Multipliquemos esses talentos. Suemos agora para não chorarmos depois. E André Luiz, ele passou por isso. Ele falou com propriedade. Ele sentiu na pele tudo isso. Suai agora para não chorardes depois. Já caminhando, falei que lembraríamos de Karl Barchutel, né? Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa mensagem, pessoal, está gravada na sua lápide. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E vocês sabem o que aconteceu? Essa frase foi sugerida por ele mesmo em sua primeira comunicação mediúnica, na noite após seu desencarne em 1938. Olha a grandeza desse espírito. Desencarnou hoje, na noite seguinte, ele já trouxe isso. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Sabe qual que foi o tempo de perturbação de um espírito como esse? Não vou falar 0, porque eu não tenho informação, mas foi bem próximo do 0, talvez. Por quê? Foi um espírito que viveu na Terra, já como se estivesse no plano espiritual. Olha o que está escrito no túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a lei, pessoal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O progresso é lei de Deus, é lei do universo. Vamos progredir sempre e vamos retornar aqui para a Terra, nascer, morrer, renascer ainda, quantas vezes forem necessárias, para que possamos atingir o nosso objetivo final, que é o progresso e a perfeição relativa que todos nós atingiremos. E, para finalizarmos, não poderíamos deixar de trazer essa frase do Chico, que diz assim: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, e morra como quem soube viver direito. Então, depois de tantos conhecimentos desta noite, pessoal, nós temos a obrigação de sermos um pouquinho melhores a partir de hoje. Um pouquinho melhores amanhã do que fomos hoje. Temos obrigação. Porque, também falamos sempre nos nossos estudos, não vamos chegar no plano espiritual e falar assim, sabe o que é? Eu não sabia que que continuava a vida. Ninguém me avisou, me perdoa, me desculpa. Nós não vamos poder falar. Nós vamos chegar lá conhecedores da continuidade da vida, da imortalidade da alma. E aí, seu Júnior, o que você fez nos seus 85 anos de encarnação? Né?
seremos cobrados, pessoal, seremos cobrados. Então, nós temos as nossas responsabilidades. Tudo bem, pessoal? Então, eu queria aqui agradecer muito a atenção de vocês, que Deus nos abençoe e que Jesus nos inspire hoje e sempre, sempre mais. Obrigado.